Minha melhor amiga estava dormindo com meu marido. Eu descobri, fiquei em silêncio. E armei uma vingança tão perfeita que os dois nunca mais se recuperaram. Olá, Reddit. Nunca pensei que estaria aqui compartilhando algo tão íntimo da minha vida, mas depois de tudo o que aconteceu nos últimos meses, sinto que preciso colocar essa história para fora. Talvez sirva de alerta para outras pessoas ou, quem sabe, de inspiração para quem esteja passando por algo semelhante. Meu nome não importa, mas sou professora universitária há 15 anos. Tenho 42 anos, 2 filhos maravilhosos, um menino de 14 e uma menina de 10. E até 8 meses atrás, achava que tinha um casamento sólido de 16 anos com o Ricardo. Um advogado corporativo bem-sucedido. Também achava que tinha uma melhor amiga para todas as horas, Vanessa, que conheci na faculdade sempre esteve presente nos momentos mais importantes da minha vida. A vida que eu imaginava ter desmoronou numa tarde de domingo, quando esqueci meu celular na sala e fui surpreendida por uma notificação no iPad do meu marido que estava sincronizado com o telefone dele. Uma mensagem de Vanessa. E não era qualquer mensagem. Ainda sinto o gosto do seu beijo. Quando posso te ver de novo? Já estou inventando outra saída com sua esposa para nos encontrarmos. Naquele momento, algo dentro de mim morreu. A sensação inicial foi como levar um soco no estômago. Não conseguia respirar. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o iPad. Mas em segundos, algo estranho aconteceu. Um senso de calma absoluta tomou conta de mim. Como se uma outra pessoa assumisse o controle. Não gritei. Não chorei. Não confrontei ninguém. Naquele exato instante, decidi que não seria apenas mais uma história de traição onde a esposa perdoa ou sai destruída. Seria diferente. Eu seria diferente. Agora, olhando para trás, os sinais estavam todos lá. Ricardo mudando a senha do celular. As reuniões que surgiam de última hora. Os fins de semana de trabalho. Vanessa cancelando nossos encontros de última hora por problemas familiares. As vezes em que os encontrei conversando e eles subitamente mudaram de assunto quando me aproximei. Sou professora universitária de psicologia, por Deus. Como não percebi? A negação é mesmo um mecanismo de defesa poderoso. Eu estava tão ocupada equilibrando minha carreira, cuidando dos meus filhos e mantendo a casa funcionando que ignorei todas as evidências à minha frente. Vanessa e eu nos conhecemos no primeiro ano da faculdade. Dividimos apartamento, segredos, desilusões amorosas. Foi ela quem me apresentou ao Ricardo numa festa de formatura. Ela que ajudou a organizar meu casamento. Madrinha do meu filho mais velho. A tia preferida da minha filha. A mulher que segurou minha mão quando perdi meu pai. E também a mulher que entrava na minha casa, olhava nos meus olhos, abraçava meus filhos. E dormia com meu marido. No dia seguinte àquela mensagem, agi normalmente. Beijei Ricardo antes dele sair para o trabalho. Levei as crianças para a escola, dei minhas aulas na universidade. No almoço, encontrei com Vanessa como tínhamos combinado na semana anterior. Ela sorriu, me abraçou, perguntou sobre meus filhos, falou sobre o trabalho dela na galeria de arte. Preciso de sua ajuda para organizar o aniversário da minha filha no mês que vem, eu disse sorrindo. Claro, amiga, sabe que pode contar comigo para tudo, ela respondeu apertando minha mão. Sobre a mesa. Para tudo, exceto lealdade e respeito, pensei, enquanto mantinha meu sorriso. Naquela noite, depois que Ricardo e as crianças dormiram, comecei minha pesquisa. Primeiro, instalei um aplicativo no meu celular que gravava todas as minhas chamadas. Também comprei um gravador pequeno que podia ser facilmente escondido. Criei um novo e-mail que usaria apenas para essa investigação. No dia seguinte, procurei um advogado especializado em divórcio. Não qualquer advogado, mas uma mulher feroz que tinha fama de não dar trégua em casos de infidelidade.
Carolina me recebeu em seu escritório elegante no centro da cidade. Quero tudo documentado antes de fazer qualquer movimento, expliquei, depois de contar minha situação. Não quero apenas me divorciar, quero justiça. Carolina assentiu, compreensiva. Você está fazendo a coisa certa. Se agir por impulso agora, pode perder vantagens importantes no processo. Precisamos de provas concretas, documentação financeira completa e um plano sólido. Ela me recomendou um detetive particular, Jorge, ex-policial com boa reputação. Ele é discreto e eficiente. Tem especialização em casos de infidelidade conjugal. Saí do escritório com uma lista de documentos para reunir e passos a seguir. O custo não seria pequeno, mas usei minhas economias pessoais que Ricardo nem sabia que eu tinha. Como professora universitária, eu ganhava razoavelmente bem, embora muito menos que ele como sócio de um grande escritório de advocacia. Ao longo dos anos, sempre guardei parte do meu salário numa conta separada. Minha independência, como chamava mentalmente. Nunca imaginei que usaria esse dinheiro para destruir meu próprio casamento. Nas semanas seguintes, vivi uma vida dupla. Durante o dia, era esposa e mãe dedicada, a professora respeitada, a amiga confiável. À noite, me transformava em detetive da minha própria vida. Instalei um software no computador de casa que monitorava todos os e-mails. Coloquei o gravador pequeno no carro de Ricardo. Comecei a prestar atenção em cada detalhe. Quilometragem do carro, horários de chegada e saída, gastos no cartão de crédito. Jorge, o detetive, começou a seguir Ricardo e Vanessa discretamente. Em 2 semanas, já tinha fotos deles entrando em um hotel na zona sul da cidade. Em 1 mês, tinha um relatório detalhado com datas, horários e locais de encontros. Eles se encontram sempre às terças e quintas, quando você tem aulas à noite na universidade. E explicou Jorge. Além disso, há registros de encontros esporádicos aos finais de semana, geralmente quando o seu marido diz estar trabalhando. Uma tarde, quando Ricardo estava no escritório e as crianças na escola, fui até o closet e examinei cuidadosamente os bolsos dos ternos e calças dele. Encontrei um recibo de uma joalheria, datado de 3 semanas antes. Um par de brincos de diamantes que custaram uma pequena fortuna. Tirei uma foto do recibo e o coloquei de volta exatamente onde estava. No dia seguinte, Vanessa apareceu para nosso café da tarde usando brincos novos. Brincos de diamantes. Que lindos seus brincos, comentei casualmente. Ela tocou a orelha, um leve rubor no rosto. Ah, obrigada. Foi um presente de um cliente da galeria. Gostou muito de uma curadoria que fiz. Sorri, pensando na satisfação que sentiria quando tudo viesse à tona. Também comecei a copiar todos os documentos financeiros importantes. Extratos bancários, declarações de imposto de renda, contratos, escrituras, apólices de seguro. Ricardo achava que eu não entendia nada de finanças, que não me interessava por assuntos chatos. Mal sabia ele que eu estava construindo um caso sólido, peça por peça. Carolina, minha advogada, ficava impressionada com minha organização e sangue frio. A maioria das pessoas não consegue manter a calma nessas situações. Ela comentou em uma de nossas reuniões. Não posso me dar ao luxo de perder o controle, respondi. Tenho 2 filhos para proteger. Mas não era só pelos meus filhos. Era por mim também. Por cada momento em que fui feita de tola. Por cada mentira que engoli. Por cada vez que Ricardo chegou tarde cheirando ao perfume dela e eu fingi não notar. A parte mais difícil não era coletar provas contra meu marido. Era continuar sendo amiga de Vanessa. Almoçar com ela. Ouvir seus conselhos. Fingir que não sabia que ela estava destruindo minha família. Uma tarde, enquanto tomávamos café, ela me disse: Você e Ricardo parecem tão distantes ultimamente. Está tudo bem entre vocês? A audácia. Ela estava tentando sondar se eu desconfiava de algo.
Ou talvez querendo confirmar se o caminho estava livre para ela. Só estamos ocupados. Você sabe como é a vida com filhos e trabalho. Respondi com um sorriso. Mas e você? Algum romance no horizonte? Ela corou levemente. Ah, você sabe como sou exigente. Mas sim, tem alguém especial. Ainda é cedo para falar sobre isso. Que maravilha! Espero conhecer esse homem de sorte em breve. Disse, sentindo o gosto amargo das palavras. Em casa, quando estava sozinha, permitia-me sentir a dor. Chorava no chuveiro para que ninguém ouvisse. Às vezes, o peso da traição era tão grande que mal conseguia respirar. 16 anos de casamento. Uma amizade de mais de 2 décadas. Tudo baseado em mentiras. Uma noite, encontrei minha filha de 10 anos chorando na cama. Sentei-me ao lado dela, acariciando seus cabelos. O que foi, meu amor? Papai disse que não pode ir à minha apresentação de balé na sexta. Porque tem uma reunião importante. Ela soluçou. Ele sempre perde minhas apresentações. Abracei-a forte, sentindo uma fúria gelada crescer dentro de mim. Já sabia, pelo relatório de Jorge, que Ricardo tinha reservado um quarto em um resort para ele e Vanessa naquele fim de semana. A reunião importante era mais uma de suas escapadas românticas. Eu estarei lá, querida. Vou gravar tudo para você assistir quantas vezes quiser. Prometi. Naquele momento, qualquer resquício de dúvida ou compaixão que eu pudesse ter desapareceu. Ricardo não estava apenas me traindo. Estava traindo nossos filhos também. Perdendo momentos preciosos da vida deles para estar com ela. Durante minha investigação, fiz uma descoberta perturbadora. Ricardo havia aberto uma conta conjunta com Vanessa há 6 meses. Uma conta para a qual ele transferia regularmente quantias consideráveis. Dinheiro do nosso patrimônio familiar. Isso é excelente para o seu caso. Disse Carolina quando mostrei os extratos que havia conseguido. Ele está desviando recursos do casal para beneficiar a amante. O juiz não vai gostar nada disso. Também descobri que Ricardo havia colocado Vanessa como beneficiária de um seguro de vida substancial, alterando a apólice que antes tinha os nomes dos nossos filhos. Mais uma prova de que o relacionamento deles não era apenas físico. Havia um plano. Um futuro sendo construído às minhas custas. Para completar o quebra-cabeça, Jorge descobriu que eles estavam procurando casas juntos. Ricardo havia visitado 3 imóveis com Vanessa nas últimas semanas. Todos em bairros nobres. Eles parecem estar planejando uma vida juntos. Explicou Jorge, mostrando as fotos dos dois saindo de uma imobiliária de luxo. Respirei fundo, absorvendo a informação. Ricardo não estava apenas tendo um caso. Ele estava se preparando para me deixar. Para abandonar nossa família. E Vanessa, minha melhor amiga. Seria nova senhora em uma casa comprada com o dinheiro que ajudei a ganhar durante 16 anos de casamento. O mais irônico é que Ricardo sempre zombava da minha profissão. Professores ganham tão pouco, ele dizia com ar condescendente. Sorte que você tem a mim para proporcionar o estilo de vida que temos. O que ele não sabia é que meu salário, apesar de menor que o dele, havia sido administrado com cuidado ao longo dos anos. Enquanto ele gastava com carros de luxo, relógios caros, e agora eu sabia. Presentes para a amante, eu investia discretamente. Aquela conta separada que mencionei antes tinha crescido consideravelmente. Não era uma fortuna, mas me daria independência suficiente para recomeçar se necessário. Ricardo achava que eu dependia totalmente dele. Mais um erro de cálculo da parte dele. Depois de quase 3 meses reunindo provas, aconteceu algo que acelerou meus planos. Era um sábado à tarde e estávamos todos em casa. Ricardo estava incomumente atencioso, brincando com as crianças na piscina. Preparando um churrasco. Ele tinha acabado de voltar de uma viagem de negócios de 3 dias. Que graças aos relatórios de Jorge,
Eu sabia que havia sido uma escapada romântica com Vanessa para um resort de praia. Meu celular tocou. Era Vanessa. Oi, amiga. Só ligando para confirmar nosso cinema amanhã à tarde. Franzi a testa. Não tínhamos combinado cinema algum. Cinema? Houve uma pausa. Sim, lembra? Falamos semana passada. Aquele filme francês que você queria ver. Entendi imediatamente. Era mais uma das desculpas deles para se encontrarem. Ela inventaria um programa comigo. Eu supostamente concordaria e então, no último minuto, ela cancelaria. Mas usaria esse tempo para estar com Ricardo. Ah, claro. Respondi suavemente. O cinema. Como pude esquecer? Do outro lado da linha. Ricardo saiu da piscina e entrou na casa. Segundos depois, o celular dele tocou. Vi pelo visor na mesa da varanda. Era Vanessa. Ele atendeu dentro de casa. Mas eu já tinha ouvido o suficiente. O desprezo que senti naquele momento foi avassalador. Eles estavam planejando seus encontros bem debaixo do meu nariz. Usando meus filhos como distração. Minha casa como cenário para sua farsa. Naquela noite, depois que todos dormiram, enviei um e-mail para Carolina. Estou pronta. Vamos prosseguir. Uma semana depois, tudo estava preparado. Era uma sexta-feira. E Ricardo havia mencionado que teria uma reunião importante no escritório. E voltaria tarde. As crianças estavam na casa da minha mãe para um fim de semana com a avó. Um arranjo que fiz propositalmente. A reunião do escritório, como eu já sabia, era mais um encontro com Vanessa. Desta vez, em nossa própria casa de praia, para a qual ele tinha ido mais cedo para trabalhar em paz. Dirigi por 2 horas até a casa de praia. Estacionei a uma distância segura e caminhei até lá. Tinha uma chave, obviamente, mas não precisei usá-la. A porta dos fundos estava destrancada. Entrei silenciosamente. Música suave tocava no andar de cima. Ouvi risadas, o tilintar de taças. Subi as escadas devagar, cada degrau uma decisão consciente. Não estava agindo por impulso. Cada movimento havia sido planejado. No quarto principal, nosso quarto, encontrei-os. Ricardo e Vanessa, na nossa cama, envolvidos um com o outro. Uma garrafa de champanhe e cara aberta na mesinha. O mesmo champanhe que Ricardo e eu bebemos no nosso último aniversário de casamento. Fiquei parada na porta por alguns segundos antes que notassem minha presença. Foi Vanessa quem me viu primeiro. Seus olhos se arregalaram. Seu rosto empalideceu. Ricardo se virou, confuso, e então congelou. Ana, ele começou, mas levantei a mão interrompendo-o. Não se incomodem em se vestir, disse calmamente. Tirando meu celular do bolso e colocando para gravar. Só vim buscar algumas coisas minhas. Vanessa puxou o lençol, tentando se cobrir enquanto Ricardo saltava da cama. Enrolando-se apressadamente em uma toalha. Isso não é o que parece, ele tentou, a desculpa mais clichê possível. Ri, um riso genuíno, quase incrédulo com a banalidade da situação. É exatamente o que parece, Ricardo. Você e minha melhor amiga transando na nossa cama, na nossa casa de praia. Bebendo nosso champanhe. Caminhei até o closet, ignorando os dois. E peguei uma pequena caixa que continha algumas joias minhas. Era apenas um pretexto. Eu realmente queria registrar a cena, suas expressões, suas desculpas patéticas. Vanessa começou a chorar. Ana, por favor, nós podemos explicar. Virei-me para ela, meus olhos frios. Explicar o quê, exatamente? Como vocês têm me enganado por meses? Como você vinha à minha casa, abraçava meus filhos e depois dormia com meu marido? Ou talvez queira explicar os brincos de diamantes que ele te deu com o dinheiro da nossa família? Ou a conta conjunta que vocês abriram? Ou as casas que estão visitando juntos?
Os dois pareciam em choque. Ricardo deu um passo em minha direção. Como você? Você nos seguiu? Não precisei seguir vocês. Vocês foram descuidados, arrogantes. Acharam que eu era estúpida demais para perceber. Tirei do bolso algumas das fotos que Jorge havia tirado deles e joguei sobre a cama. Isso é só uma amostra. Tenho muito mais. Ricardo passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. O que você quer, Ana? Dinheiro? A casa? Encarei-o, incrédula com sua presunção. Ele ainda achava que poderia negociar, que poderia me comprar. O que eu quero, Ricardo, é justiça. E vou conseguir. Você vai ouvir de Carolina, minha advogada, na segunda-feira. Sugiro que encontre um bom advogado também. Vai precisar. Virei-me para sair, mas Vanessa correu até mim, segurando meu braço. Ana, por favor. Fomos amigas por tantos anos. Isso foi um erro terrível, mas não pode acabar assim. Olhei para a mão dela no meu braço e depois para seu rosto. Não me toque. Nossa amizade acabou no momento em que você decidiu dormir com meu marido. E quanto a acabar assim, isso é só o começo. Saí do quarto deixando-os em um silêncio atordoado. Desci as escadas calmamente. Entrei no meu carro e dirigi de volta para casa. Durante todo o caminho, não derramei uma única lágrima. Aquela fase já havia passado. Agora era hora de colher os frutos do meu planejamento meticuloso. Na segunda-feira, como prometi, Ricardo foi oficialmente notificado do pedido de divórcio. Carolina havia preparado um processo impecável, com todas as provas de infidelidade, desvio de recursos e abandono emocional dos filhos. Ricardo reagiu como esperado. Primeiro com raiva, depois com tentativas de manipulação. Enviou mensagens, deixou flores na porta, tentou usar as crianças como intermediários. Quando nada disso funcionou, partiu para as ameaças. Você não vai conseguir nada. Sou advogado, conheço todos os juízes desta cidade. Vou deixar você sem nada, ele disse em uma das poucas vezes que nos encontramos para discutir questões relacionadas às crianças. Mantive-me calma. Faça o que achar melhor, Ricardo. Só lembre-se de que tenho cópias de todas as provas e não hesitarei em usá-las. O processo de divórcio foi contencioso, como esperado. Ricardo tentou esconder bens, minimizar sua renda, alegar que eu não tinha direito à casa porque ele pagou a maior parte. Mas Carolina estava sempre um passo à frente. Cada manobra dele era antecipada e neutralizada. Vanessa tentou me contatar diversas vezes, mensagens, e-mails, até apareceu na universidade onde eu trabalho. Ignorei todos os contatos e instruí a segurança do campus para não permitir sua entrada. Uma tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era a mãe de Vanessa, uma senhora idosa, com quem eu sempre tive boa relação. Ana querida, por favor, reconsidere. Vanessa está destruída. Ela cometeu um erro terrível, mas está verdadeiramente arrependida. Senhora Marta, com todo respeito, o erro da sua filha não foi um deslize momentâneo. Foi uma traição calculada que durou meses. Ela teve centenas de oportunidades para parar, para contar a verdade, para respeitar nossa amizade. Ela escolheu não fazer isso. Ela o ama, Ana, e acho que ele também a ama. Isso não conta para nada? Ria amargamente. Amor. É assim que chamam agora? Duas pessoas que mentem, enganam e roubam. Não, senhora Marta, isso não é amor. É egoísmo. E quanto ao arrependimento dela? Ela só está arrependida porque foi pega. Desliguei sentindo uma mistura de tristeza e determinação. Não havia volta. O caminho estava traçado e eu seguiria até o fim. Após 6 meses de batalha legal, chegamos ao dia do julgamento final. Ricardo havia tentado de tudo. Intimidação, ofertas de acordo desfavoráveis para mim, até mesmo espalhar rumores no meu
Departamento na universidade de que eu estava mentalmente instável. Nada funcionou. Quando entramos no tribunal naquela manhã, eu estava calma e preparada. Ricardo parecia abatido, mas ainda arrogante. Seus advogados caros, amigos de longa data, o cercavam com garantias de que tudo ficaria bem. O detetive Luiz, um homem de meia idade com reputação de ser justo e minucioso, ouviu os argumentos de ambos os lados. As provas foram apresentadas. Fotos, gravações, extratos bancários, relatórios do detetive, testemunhos de amigos que haviam presenciado o comportamento suspeito de Ricardo e Vanessa. O momento mais impactante foi quando apresentamos o vídeo que gravei na casa de praia, junto com a gravação de áudio de uma conversa posterior entre Ricardo e Vanessa, onde discutiam como iriam negar tudo e me fazer parecer uma esposa paranoica e controladora. Nós só precisamos manter nossa versão, ela não tem como provar nada, dizia Ricardo na gravação. E se ela tiver provas? Aquelas fotos que ela mencionou, questionava Vanessa, ansiosa. Impossível, deve ser blefe, e mesmo que tenha algo, posso alegar que foram manipuladas. Tenho amigos que podem testemunhar a meu favor. O juiz assistiu a tudo com expressão grave. Quando as apresentações terminaram, ele se retirou para deliberar. Voltou 1 hora depois com sua decisão. Este tribunal raramente vê um caso tão claro de má-fé conjugal, começou ele. O réu não apenas traiu a confiança da autora com uma relação extraconjugal, como também desviou recursos do casal. Planejava abandonar a família e tentou fraudar o processo de divórcio ocultando bens. Ricardo empalideceu visivelmente. Seus advogados trocaram olhares preocupados. Portanto, este tribunal decide. A guarda principal dos filhos menores será concedida à mãe, com direito de visitas supervisionadas ao pai, até que se demonstre que ele pode exercer a paternidade responsável. A residência familiar permanecerá com a autora e os filhos. O réu deverá pagar pensão alimentícia no valor de 30% de seus rendimentos declarados, além de arcar com todas as despesas educacionais e de saúde dos menores. O juiz fez uma pausa, ajustando os óculos. Além disso, considerando as evidências de desvio de recursos matrimoniais para beneficiar terceiros, o réu deverá restituir à autora o valor comprovadamente desviado, corrigido monetariamente. Todos os bens adquiridos na constância do casamento serão divididos na proporção de 70% para a autora e 30% para o réu, conforme prevê a lei em casos de infidelidade comprovada, com prejuízo material. Ricardo levantou-se, protestando veementemente. Isso é um absurdo. Vou recorrer. O juiz bateu o martelo. O réu controlará seu comportamento neste tribunal ou será considerado em desacato. A decisão está tomada e registrada. Saí do tribunal sentindo uma estranha mistura de alívio e tristeza. Não era uma vitória que eu celebraria com champanhe. Era o fim oficial de uma parte importante da minha vida, de sonhos que tive, de confianças que depositei. 3 meses se passaram desde o julgamento. Ricardo mudou-se para um apartamento pequeno no centro da cidade, muito diferente da mansão que tínhamos. Ele recorreu da decisão, como prometeu, mas seu recurso foi negado. A pensão chega pontualmente todo mês, não por consciência, mas porque Carolina fez questão de incluir penalidades severas em caso de atraso. As visitas dele aos filhos são tensas e breves. As crianças ainda estão processando a separação, especialmente meu filho mais velho, que idolatrava o pai. Estamos todos fazendo terapia, tentando reconstruir nossa nova realidade. Quanto a Vanessa? Bem, ela não ficou com o Ricardo por muito tempo. Aparentemente, quando o dinheiro e o status começaram a minguar, o amor também se foi. Segundo soube por amigos em comum, ela agora está em outro estado, tentando recomeçar a vida. Ricardo foi afastado da sociedade do escritório de advocacia. Um escândalo de adultério com desvio de recursos não combina com a imagem que queriam manter.
Ele agora trabalha como advogado associado em um escritório menor, ganhando consideravelmente menos. E eu? Estou me reconstruindo, um dia de cada vez. Fui promovida coordenadora do departamento de psicologia na universidade. Comecei a dar palestras sobre resiliência e superação de traumas, usando minha própria experiência como base, sem entrar em detalhes pessoais, claro. A casa continua sendo nosso refúgio. Redecorei alguns ambientes, exorcizando as memórias ruins. O quarto que era meu e de Ricardo agora é um espaço totalmente novo, com cores diferentes. Móveis diferentes. Um recomeço simbólico. Às vezes, quando estou sozinha à noite, depois que as crianças dormem, penso em como a vida dá voltas. Imagino como teria sido se eu tivesse confrontado Ricardo e Vanessa no primeiro momento, explodido em lágrimas e acusações. Provavelmente teria ouvido mentiras elaboradas, sido manipulada emocionalmente, talvez até perdoado por medo de ficar sozinha. Em vez disso, escolhi o caminho mais difícil. O da paciência e do planejamento estratégico. Não foi fácil fingir por tantos meses, engolir a raiva e a humilhação. Mas valeu a pena. Não pela vingança em si, embora confesso que há uma certa satisfação em ver a justiça sendo feita, mas pela lição que aprendi sobre mim mesma. Descobri que sou mais forte do que imaginava. Que posso confiar em meus instintos. Que mereço respeito e lealdade. E, principalmente, que posso recomeçar, mesmo quando parece que tudo está desmoronando. Para quem está passando por algo semelhante lendo isto, meu conselho é: respire fundo. Pense com clareza, e não haja por impulso. Busque ajuda profissional, tanto legal quanto psicológica. Documente tudo. E lembre-se de que, por mais doloroso que seja, isso também vai passar. Hoje, olho para o futuro com esperança. Não sei se algum dia vou confiar em alguém o suficiente para me envolver romanticamente. De novo. Talvez sim, talvez não. Mas sei que, qualquer que seja o caminho, estarei bem. Meus filhos estarão bem. Construímos uma nova normalidade. E há beleza nela também. Como dizem por aí, a melhor vingança é viver bem. E é exatamente isso que estou fazendo. E você? O que faria diferente? Compartilhe nos comentários.